Ozonotec Soluções em Ozônio. Olá, distribuidores, boa noite! Boa noite! Isso aí, a galera aqui tá animadíssima. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui, dia 18 de junho de 2025, e vamos fazer mais uma noite de aulas e conhecimento sobre ozônio. E hoje, nessa noite, nós temos convidados especiais que saiu do seu país e está aqui conosco, passou o dia na empresa, conhecer a nossa sede e veio participar conosco nesta live. Olha lá, gente, a nossa maravilhosa Júlia. Júlia, boa noite, Júlia. Boa noite, Anaí. Tudo bem? Dani. Por favor, vem aqui me dar um beijo. Um abraço. Um abraço. Sinta-se abraçado por todos os distribuidores, principalmente os da Bolívia, tá? É isso aí, Júlia. E você veio aqui, na verdade, pessoal, ela já veio para o lançamento dos produtos cosméticos já. E está aqui conosco desde ontem. Ela vai dar mais uma passeadinha aqui no Brasil e vai voltar junto conosco, né, Júlia? Exatamente. E fala para nós um pouquinho como é que está a nossa Bolívia. Bom, nossa Bolívia tá com um povo maravilhoso. Aliás, né, vamos dar um olá para os bolivianos, né? Então, buenas noches, mi querido pueblo, mi grupo de Bolívia. Ozonotec Bolívia, estamos começando. Já é um gosto estar com vocês acá. Maravilha, obrigado, Júlia. Eu é que agradeço muito. Vamos participar com nós aí em toda a live. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Pessoal, e como nós já tem falado aí em algumas lives, também chegou aqui em Maringá o nosso engenheiro mecatrônico definitivamente na Ozonotec. Por favor, aqui, Carlos. Aline, a esposa do Carlos também, que é a nossa financeira, para apresentar eles oficialmente hoje aqui nesta live. Aí, Carlão, como é que tá? Pessoal, a alegria desse casal, deles estar agora definitivamente na Ozonotec. Nosso casal! Ele cumpriu com a sua missão, ele tinha um contrato na outra empresa e agora ele veio definitivamente fazer parte da nossa equipe. E, Carlão, vamos ter novos projetos aí para frente, né? Exatamente, né, Wilson? A gente está muito animado com essa nova fase da Ozonotec, né? No próximo mês aí vai ter lançamento de novos produtos e estamos de vento em popa, né? É isso aí. Ô, Aline, pessoal, a Aline aqui, ó, quando fala de dinheiro, é com ela, tá? Na hora que vocês for pedir os bônus, né, Aline? Dinheiro, suporte, né? Toda ajuda possível para o pessoal da Ozonotec, estamos sempre disponíveis. Ó, tudo que vocês pedirem para mim nessa área, só vou indicando. Aline. Fale tá bom? comigo. Fale com ela. Gente, é isso aí, tá bom? E vamos continuar, vocês junto conosco aqui hoje, essa noite. E agora, já que vocês vão estar conosco diretamente, então sempre vocês vão estar participando das lives conosco aqui, tá bom? Um abraço. Obrigado. Bom, pessoal, vamos aí às nossas aulas desta noite. Doutora Eliane, qual que é o seu tema hoje? Autismo. Olha só, pessoal, vai falar sobre o autismo hoje. Ô, Dani, e daí? E você? Conta para nós. Vamos falar um pouquinho das alergias de pele, né? Que agora, com esse climinha também, começa a acometer algumas outras alergias diferenciadas, mas nós vamos dar aquele recado específico que a Ozonotec tem a solução e que o BioLife traz para a gente a renovação. Isso aí, já você vai falar. Doutora Eliane, por favor, vem aqui comigo. Boa Pessoal, noite. Essa é a mulher mais linda que tem na face da Terra, viu? Ai, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Já pegam a caneta, né, o papel. Vamos anotar tudo. Já também coloca aí o sininho nas nossas lives, um joinha. Já manda para aquela pessoa que você sabe que vai aproveitar bastante o que nós vamos falar hoje, tá? Hoje vamos falar um pouquinho
do espectro autismo e a ozonioterapia também relacionada a isso, tá bom? Então, sabemos hoje, em questão de que... Deixa eu virar aqui. É um transtorno, né, da parte do desenvolvimento neural, tá? E hoje em dia se fala muito em espectro autista. Por que espectro? Porque ele pode apresentar de diferentes formas em cada pessoa, em cada indivíduo, tá? Então, é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação, tá? Na interação social, padrões comportamentais também, às vezes repetitivos, ok? Opa, voltei errado aqui, desculpem. Bom, falando de espectro autista, mundialmente hoje nós temos uma proporção de 1 para 100 pessoas. E no Brasil, segundo o IBGE de 2022, chega aproximadamente a 2.400.000 pessoas, cometendo mais crianças, meninos, tá? E geralmente de criança adolescente no Brasil é de 1 para 38 pessoas. A prevalência maior também é em meninos. Aumento expressivo nos últimos anos, a gente consegue observar por quê? Existe uma conscientização maior desse espectro, mudanças também em questão nos critérios de diagnósticos, né? E acesso maior à saúde, onde consegue se ver esses sintomas, tá? Quais são os sintomas de uma criança, de um adulto? Hoje em dia é muito mais fácil de ser diagnosticado. Déficit na comunicação verbal e não verbal. Dificuldade na interação social, repetimento de comportamentos e de interesses, alterações sensoriais, irritabilidade, ansiedade e distúrbio do sono. Esses são alguns sintomas. A fisiopatologia desse espectro autista. Uma inflamação celular. Então, hoje em dia, tem-se muitas pesquisas onde se falam dessa inflamação, principalmente na área do cérebro, tá? Então, a inflamação do cérebro, ela vai causando essa microglia, que tem todo um aspecto relacionado, o intestino também, essa inflamação maior no organismo de uma pessoa com espectro autismo, ele acaba interferindo nos neurônios, tá? É um comprometimento da barreira hematoencefálica. Então, a inflamação sanguínea, ela também passa para a região encefálica e acaba daí ocasionando alguns neurônios. É como se a gente tivesse conexões aonde não são bem adaptadas, ou algumas conexões que não acontecem, outras conexões que ficam errada, né? Coloca uma conexão na outra, imaginando como se fosse uma parte toda tecnológica, é como se você colocasse um fiozinho em outro adaptador que não seja aquele que vai transmitir. Então, é isso que acontece com essa inflamação, tá? Ocorre também alterações imunológicas no sistema nervoso central, tudo devido a essa inflamação que ocorre no organismo, tá? O estresse oxidativo também muito grande. Por quê? Vamos imaginar o que é um estresse oxidativo. É tudo aquilo onde a célula ela vai trabalhando durante o dia e não consegue fazer a eliminação daquelas toxinas. Quando você parte uma maçã ao meio e com o tempo ela vai ficando escura, isso aqui que acontece é uma oxidação. O estresse oxidativo parece com isso. E o que acontece? A criança que tem uma inflamação no seu organismo, acaba acontecendo um estresse oxidativo maior.
Então, ocorre um desequilíbrio de radicais livres e antioxidantes. É como o cérebro já está inflamado também, essa oxidação das células cerebrais da parte neurológica também acontecem, só que daí de uma forma mais agravante, não como na maçã, né? Um dano celular e a disfunção mitocondrial, menor produção de energia, que é o ATP. Nós vamos falar isso em questão, o que o ozônio pode ajudar nesses casos daí, tá? Então, vai afetar a neuroplasticidade cerebral. O que é? As sinapses desses neurônios, tá? Então, acaba afetando esse estresse oxidativo, toda essa parte também neural. Eixo intestino-cérebro. Hoje nós sabemos que há uma grande conexão entre intestino e cérebro, a parte hormonal. Então, isso vai afetar o quê? Na parte da ansiedade, na parte do humor, tá? A pessoa com TEA, geralmente, ela tem uma disbiose intestinal, facilitando com que toda essa parte inflamatória do sangue, ela permeia também na parte intestinal. Então, alimentos que essa criança ou que esse adulto tenha diferente, a permeabilidade intestinal vai interferir muito nisso. Por isso é muito importante cuidar da alimentação da pessoa que tem o TEA, tá? Para diminuir essa permeabilidade intestinal. Como tem essa permeabilidade, essa disbiose intestinal, o que acontece? Aumenta a inflamação sistêmica, tá? Alterando daí na parte comportamental, na parte da cognição. Então, muitas crianças, quando você melhora a alimentação dela, a gente fala, né, desembrulhar menos e descascar mais, isso faz muita parte também. E nós vamos ver aqui como a água ozonizada vai ajudar uma pessoa que tem esse tipo de espectro autista, tá? Então, os benefícios da ozonioterapia dentro do organismo. Bom, vamos falar um pouquinho do que o ozônio faz dentro do nosso organismo, tá? O ozônio, ele vai fazer uma modulação do sistema imunológico. A pessoa com espectro autista, como ela tem uma inflamação generalizada e principalmente na parte neural, a gente consegue melhorar, às vezes, até a parte cognitiva, tá? Facilitando que as outras terapias também consigam levar um benefício muito maior, tá? Então, uma modulação do sistema imunológico. Essa inflamação do organismo, a água ozonizada e o próprio ozônio consegue diminuir isso daí. Ativação das enzimas antioxidantes. Lembra que eu falei do estresse oxidativo muito alto? Então, o ozônio consegue fazer essa ativação dessas enzimas antioxidantes, tá? Glutationa, catalase. Então, a gente tem uma melhora e uma redução desse estresse oxidativo daí do organismo dessa pessoa. Melhora da oxigenação celular e da função mitocondrial. Falamos ali atrás em questão do ATP. A mitocôndria é onde vai dar energia para a célula. E o ozônio vai agir justamente ali. Ele vai agir como? Vai aumentar a oxigenação, como se você estivesse colocando combustível bom dentro dessa célula. Uma célula trabalhando melhor, ela vai fazer a função de todo o organismo, da desinflamação, da redução desse estresse oxidativo, da parte anti-inflamatória. Então, nós temos assim um benefício muito grande. É bactericida, fungicida, né, virucida. Então, o ozônio ele vem como uma terapia complementar muito boa nesses casos, tá? Estimula a circulação e desintoxicação, tanto hepática quanto renal. Tomando a água ozonizada, você consegue fazer com que o teu metabolismo trabalhe melhor
e você consegue essa desintoxicação também do teu organismo. Então, nós conseguimos, dentro da água ozonizada, quando a gente põe o ozônio dentro da água para fazer a função dele, nós conseguimos eliminar metais pesados, conseguimos eliminar cloro, conseguimos também fazer o quê? Temos o laudo. 60 minutos da água sendo ozonizada, elimina coliformes fecais. Então, olha o benefício do ozônio dentro também do seu organismo. Consegue fazer uma desintoxicação. Isso é muito importante hoje em dia, tá? Efeito antimicrobiano natural, virucida, bactericida, fungicida, assim como a gente já sabe da função do ozônio, e o equilíbrio da microbiota intestinal. O que acontece? Toda vez que a gente fala em ozônio, a gente lembra assim, a molécula da vida, né? 3 átomos de O. O ozônio, quando entra em contato com o nosso organismo, ele tenta fazer uma homeostasia. Então, quando você toma, uma pessoa que tem o TEA, já tem várias pesquisas relacionadas, que a microbiota dela é uma microbiota que é muito alterada, tá? Como eu falei ali atrás, em questão da permeabilidade intestinal. Você ingerindo a água ozonizada, você consegue fazer esse equilíbrio da microbiota. Essa é a homeostasia que a gente fala. Um protocolo que a gente tem em questão com o nosso aparelho BioLife. Então vamos lá, gente. Um aparelho de gerador de ozônio de baixa emissividade, onde você vai ter um benefício tanto no ambiente quanto na água. Então, isso daqui é algo que você leva para onde você quer. Você tem nas suas mãos algo que vai te ajudar em toda essa parte integrativa, em todo esse seu organismo. Quando a gente usa o ozônio ambiente, a gente indica para crianças acima de 2 anos, você pode deixar ligado, tá? Então, você vai lá, liga e a criança pode estar no ambiente. Menores de 2 anos, a gente faz a sanitização antes desse ambiente, mas deixa a criança também num ambiente livre de patógenos, tá? O protocolo do BioLife em questão para esses ambientes, quais são? Vai reduzir a carga microbiana e alérgicas, melhora a qualidade do ar e reduz estímulos inflamatórios respiratórios. Então, nós conseguimos aqui ter um ar mais limpo, um oxigênio melhor. E lembra que eu falei? O oxigênio, ele é o que? A nossa molécula da vida. E o ozônio, ele é um oxigênio ativado. Então, você tendo um ambiente que não tem patógenos, eliminando os patógenos, nós temos o laudo da Unicamp, comprovando também em questão que 5 minutos do aparelho ligado elimina o Covid e a influenza, tá? Então, nós conseguimos um ambiente mais limpo, um oxigênio mais puro. Quanto à água ozonizada, vamos lá. Por que usar o aparelho BioLife para fazer a água ozonizada? Nós indicamos um protocolo de 2 a 6 anos, de 80 a 100 ml ao dia. E de crianças de 6 a 12 anos, de 100 a 200 ml, tá? Quais os benefícios da água ozonizada num organismo que tem espectro autista? Vai apoiar a saúde intestinal. Então, aquela parte da disfunção que tem intestino, das disbiose, você consegue melhorar e reduzir isso. Reduz a inflamação digestiva, tá? Melhora a desintoxicação hepática, estimula as enzimas antioxidantes e também reduz a ansiedade e melhora o sono. Como já expliquei, o oxigênio consegue fazer com que o teu metabolismo trabalhe muito melhor. Trabalhando muito melhor, você faz que a inflamação diminui e todos esses estímulos que tinham no organismo, ele começa a diminuir e melhorar a saúde. Conclusão com tudo isso. O nosso aparelho BioLife, ele veio para integrar. Então, quando você passa a usar ele no ambiente, passa a tomar água ozonizada, o organismo passa a ter uma homeostasia
existe uma melhora em todo o quadro inflamatório, diminui. O comportamento dessa pessoa, dessa criança, vai ser diferente. Você começa a notar a diferença nisso, tá? Então, ele não substitui terapias comportamentais, mas ele vai ajudar essas terapias a ter uns resultados melhores também, tá? Se destaca por ser uma terapia natural, sem efeito colateral, tá? E também a gente utiliza a parte da água e do ambiente para poder conseguir tudo isso. Vai oferecer um suporte à criança autista, diminuindo a inflamação, aumentando a oxigenação, diminuindo o estresse oxidativo, melhorando o equilíbrio intestinal. Então, é um alvo que a gente consegue entre cérebro, intestino e organismo que se enquadra, e tudo funcionando melhor, nós vamos ter respostas muito melhores também. O BioLife atua como recurso integrativo e complementar, com foco na redução da inflamação, do estresse oxidativo, suporte intestinal, emocional das crianças para as outras terapias com mais resultados. E também conseguimos, eu acho que faltou um. Então, vamos lá. Quando nós falamos em BioLife, nós estamos falando em qualidade de vida, tá? Um corpo inflamado, ele tem vários outros sintomas que também podem estar afetando. E quando você começa a fazer a utilização desse aparelho no seu ambiente, diminuindo a carga patógenas de micro-organismos, e começa a fazer também o uso da água ozonizada, tanto para ingestão quanto para outras finalidades, sanitização dos alimentos. Um alimento contaminado, com um organismo inflamado, vai aumentar toda essa proporção que pode acontecer da inflamação total do organismo. Um alimento sanitizado com a água ozonizada, você consegue eliminar os patógenos e também alguns agrotóxicos. E isso vai diminuir o quê? A inflamação dentro do seu organismo. Então, fico aqui, espero que vocês gostem, né, desse novo conhecimento. E para a função do BioLife, nesses casos, você deve adquirir, manda para o teu amigo que às vezes tem uma criança com esse espectro autista, mesmo TDAH, tá, gente? Hoje em dia temos muitos estudos relacionados também, mas isso fica para uma outra vez, tá? Obrigada, espero que qualquer dúvidas, mandem as perguntas para nós lá no chat que nós vamos responder. Estamos aqui sempre esperando vocês. Obrigada. Que maravilha, doutora Eligiane. Obrigada. Pessoal, vejam só o poder do ozônio, né? E, graças ao bom Deus, a Ozonotec desenvolveu o aparelho BioLife para ajudar a levar esses benefícios até vocês. Ok? Muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou chamar o nosso amigo Jonas. Ele está aqui conosco hoje também. E ele vai falar qual que vai ser o tema da nossa próxima reunião. Ô Jonas, pega o microfone, por favor. Olá, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus tudo bem? Presentes. Estamos aqui com um prazer enorme, anunciando para próxima quarta-feira, o nosso treinamento com venda com propósito. Quando você tem um propósito de trabalho, você tem mais resultado. Quando você sabe qual é o seu propósito, você tem uma definição para ajudar as pessoas que você pretende, com mais eficácia, com mais eficiência e com mais resultado, ok? Ok, Jonas. Maravilha. Muito obrigado. Se Deus quiser, até quarta-feira, a esperança de que todos vocês, distribuidores, sejam presentes conosco. Isso aí. Pessoal, vamos aguardar vocês aí. O Carlos Mestrini vai estar conosco na próxima quarta-feira, nós falando deste assunto aí, maravilhoso. Doutora Dani, por favor,
Vem aqui agora que é a sua vez. Tá bom? Ai. Tudo bem? Graças a Deus. Que maravilha, auxílio pessoal. Incrível. A Dani agora ela vai dar a palavra dela, do tema dela essa noite. E vamos prestar bastante atenção. Quem puder aí, ó, por favor, embaixo aí na telinha, siga nós no Instagram da Ozonotec Oficial, tá bom? Obrigado, meu amigo. Renato, ó, vamos lá? Vamos lá. Eu sei Pessoal, que demora. 8h25, 8h55 nós vamos dar uma chamadinha na Dani. Dani, já deu o teu tempo. Calma, não vai precisar, eu prometo. Muito boa noite a todos. É com a grande honra novamente estar com mais uma aula do Corpo Científico Ozonotec, junto com meus parceiros e, melhor que tudo, junto com vocês, parceiros aí que estão de muito longe, mas que, através de nós, pode levar o nosso conhecimento a todo o Brasil, né, a todo o país. E nós gostaríamos sempre de entregar grandes resultados e, principalmente, facilitar a vocês o trabalho e a forma de venda. Então, eu sou a doutora Daniele Batalini, faço parte do corpo científico da Ozonotec. Com grande prazer e satisfação, mais uma quarta-feira estamos aqui. Só vou voltar, porque o meu tema hoje é ozonioterapia complementar em alergias do tecido tegumentar. Opa, mas eu sou leigo, doutora, o que você está falando? Tecido tegumentar, pele. A Ozonotec tem a melhor solução em ozônio, né, em alergias do tecido tegumentar. Então, vamos dar início. O que é a intenção dessa apresentação? Realmente é revisar os sintomas, a fisiopatologia, dar ênfase e executar a melhor forma do uso do ozônio, tá? Porque sempre existe a melhor forma de se utilizar o BioLife para resoluções destes problemas de alergias em pele. Com certeza, responder e interagir com perguntas. Por isso que a gente fala, não vai pelos slides. Eu quero todos agora com caneta, papel na mão, tá joia? Faz aí uma selfiezinha, mostra que você está com a Ozonotec, marca a Ozonotec, doutora Daniele Batalini, doutora Eligiane, Anailson, e entre outros, tá? Mas faça essa marcação, que isso é muito importante para que as nossas informações passem a ir muito mais a fundo e chegar a muito mais pessoas, tá? E com certeza, durante eu estar falando, eu vou explorar um protocolo de grande qualidade para a utilização do seu BioLife de forma diária. Alergias de pele e ozônio. Entendendo o que é a relação e o tratamento. Então, o que a gente fez? Nós exploramos e vimos que tem uma grande relevância entre o ar atmosférico e as alergias cutâneas. Quando nós temos o BioLife em nosso ambiente, fazendo a sanitização, removendo os patógenos, né, e realmente fazendo uma ação bactericida, fungicida e virucida, nós sabemos que essas alergias de pele, elas têm menos relevância. Olha que maravilhoso que é ter um equipamento BioLife dentro da nossa casa, da nossa vizinhança, dos nossos amigos e dos nossos parentes. Então, já começamos um grande protocolo por aí, onde o BioLife entra em alergias de pele. Ele entra evitando as contaminações que o nosso ar atmosférico promove. Então, o BioLife já entra dando um tiro total, né? Onde a gente precisa. Ele tem a ação bactericida, virucida e fungicida. Quando falamos da ação do ozônio, ela faz com que tenha
a deteriorização das membranas plasmáticas das células causadoras. É por isso que a gente diz que, frente a um ambiente contaminado, uma pele exposta, uma pele inflamada, uma pele aberta, uma pele descamando, que eu vou falar vários tipos de doenças de pele já. Então, esse patógeno, essa membrana que ele faz ligação com a porta aberta, nós estamos eliminando. Isso não é incrível? Então, BioLife entra aí, sim, em todos os tipos de alergias de pele, por causa da ação bactericida, virucida e fungicida. Bactérias, só para explicar que eu sempre gosto de falar para vocês. Eu tenho uma oxidação dos fosfolipídicos, das lipoproteínas da parede celular das bactérias. O que é isso? Eu oxido aquilo que vai entrar, que vai achar aquele caminhozinho para fazer com que a alergia continue. Mas se tiver no ambiente presente, nós estamos fazendo a oxidação dessa bactéria. Se for um problema de pele fúngico, ele consegue fazer a inibição desse crescimento celular. Então, os fungos não conseguem se proativar e se fazer de maneira mais aumentativa. Porque o ozônio entrando em contato e estando no ambiente, ou a água ozonizada, tá? Nós conseguimos essa inibição fungicida. Vírus, olha que maravilha. Sempre o vírus precisa de ativação vírus célula, mas vírus célula doentia. Com ozônio, célula ativada, né? Aguinha ozonizada, automaticamente desemparelhamento das hemácias, estamos elevando o nível de oxigenação celular para todo o corpo, automaticamente interrompe o contato vírus-células, porque nós conseguimos sim lesionar o capsídeo viral. Que é o capsídeo viral? É aquela espículazinha que vem e faz assim, ó, vou grudar em você, tá? Então, a gente consegue fazer com que a gente lesione, com que o ozônio lesione esse capsídeo viral. Como o ozônio afeta na pele? Bom, como a doutora Anne já disse, é um composto natural, totalmente alotrópico. A gente escuta o que é alotropia, né? Ele advém de uma molécula de oxigênio. Então, do oxigênio fazendo a quebra, se juntando ao outro oxigênio, ele se torna O3, se tornando, então, um oxigênio super ativado. E o que é melhor? É uma ação sem causar resistência ou incompatibilidade humana quando falamos de BioLife, devido à emissividade de baixa, tá joia? Por isso que nós podemos entrar em todos os lugares e em todos os aspectos, tá joia? Também está ao nível ao solo, é considerado poluente atmosférico? Não, foi onde eu vim desmistificar isso daí, né? A camada de ozônio com aquela perfuração favorece a poluição do atmosférico. Mas se nós tivéssemos essa camada de ozônio totalmente íntegra, a poluição seria muito mais restritiva. Tá joia? Então, produzimos uma quantidade de ozônio com o objetivo de purificar ou sanitizar o ar ambiente, tá? Por mais que o ar esteja aberto também, aqui eu coloquei como objetivo purificar ou sanitizar um ar de ambiente fechado, por mais que o ambiente esteja aberto
a nossa concentração de ozônio ligado em períodos que fica fazendo a sanitização periodicamente, ele também está fazendo essa sanitização. Entendam isso, tá? E como que é simples? Aí muitas pessoas falam, mas não se pode estar em ambiente com ozônio. Sim, com o BioLife pode. Por quê? Uma concentração de baixa emissividade, onde nós temos, podemos ter a permanência de seres humanos. Já somos laudados pela Universidade Federal Fluminense quanto a isso e tudo mais. Porque é muito simples. Ele não capta o oxigênio de um cilindro puro. E por isso também que a gente fala de economia, tá joia? Porque nós conseguimos produzir ozônio através do nosso próprio ar atmosférico. Então, levando a longevidade. E qual o maior tecido, qual o maior órgão que o nosso corpo possui? A pele. Por isso que ela é afetada em diversas formas e muitas vezes a gente não entende. Hoje me apareceu algo aqui, ou a minha cicatrização não foi fácil ali. Então, o BioLife dentro do nosso ambiente, a utilização da água ozonizada, aonde tem problemas alérgicos, fazer compressas de água ozonizada, ou até mesmo banhos de água ozonizada, fará com que a recuperação seja muito mais rápida devido à sua ação bactericida, fungicida, virucida e cicatrizante. Olha que maravilhoso! Ele cicatriza e hidrata. Tá joia? Então, o nosso objetivo, né? Para quem não viu aí, ó, protocolo com tratamento de ozônio. Então, onde entra o BioLife? Ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? Então, nós vamos desinflamar o tecido e levar células antioxidantes. Por quê? Quando a gente tem uma inflamação ou uma reação alérgica, tem produção de excesso de radicais livres, de sujeira, de catabólito, de tudo que não presta. Tá joia? Mas o ozônio, com a sua limpeza, tomando água, tendo o ambiente límpido, nós temos essa ação antioxidante. Ai, mas o que é antioxidante? Rejuvenescer. A gente não quer rejuvenescer aquilo que está doente. Então, essa é a ação antioxidante. Levar fatores antioxidantes para a renovação, né, e revalidação desse tecido. Quais são os nossos mecanismos propostos? Melhorar a oxigenação tecidual. Por quê? Onde temos lesão, descamações, desidratações, quebras de pele, coceiras, nós temos deficiência circulatória. Então, com o BioLife ligado no ambiente, protocolo novamente sendo falado, BioLife ligado no ambiente, limpeza do local diariamente com água ozonizada, lavar pelo menos 3 vezes por semana a área. E está vindo os nossos grandes produtos para implementar ainda mais isso tudo, tá? Então, esse é o nosso mecanismo proposto. Aumentar a oxigenação, fazer a ação bactericida, fungicida e virucida e estimular as produções de coisas que não nos favorecem. Formas de aplicação, então, repetindo novamente, porque quem está com papel e caneta na mão sabe que não vai esquecer protocolos com doenças alérgicas. Sanitização do ambiente, água ozonizada. Se, lógico, tiver alguns problemas de doenças de pele autoimune, pode-se procurar um profissional que utilize, né, ozônio medicinal, que não é o nosso caso, mas o uso tópico. Gente, é incrível a aplicabilidade da água ozonizada em via tópica.
Então, a emoliência, a hidratação, a cicatrização em fatores de problemas alérgicos de pele. Como eu sempre gosto e eu passo rapidamente, né? Até meu marketing me chamou a atenção hoje, fala, Dani, você vai pôr mesmo esse print aí? Não é a intenção de ler o print, né? Mas a intenção é de mostrar que nós, da Ozonotec, realmente falamos em cima de evidências científicas. Então, aqui tem um conteúdo científico, né, falando da ozonoterapia em doenças de pele. E aqui foi utilizado a água ozonizada, tá? Ozonioterapia em doenças de pele, com mecanismos celulares e moleculares, também falando de estudos biológicos em processos de pele. Mais um grande estudo falando de água ozonizada, no uso geral em medicina e suporte pré-clínico, mas falando de revisões de artigos científicos na realidade baseada em alergias de pele, tá? A terapia com ozônio restaura a diversidade da microbiota da dermatite atópica. Dermatite atópica hoje está sendo falado automaticamente e em todo momento, porque qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de dificuldade do sono, adversidades do dia a dia, o que o ar está ofertando hoje para a gente, cargas excessivas de sujeiras e plástico, então acaba-se que a gente se leva sempre ao diagnóstico assim. Você tem uma dermatite atópica. E aí? Vou para um antibiótico, outro antibiótico, outro antibiótico e outro antibiótico? Ok, somos terapia complementar. Então, o seu antibiótico não está funcionando? Pera lá. Vamos procurar, né, o nosso distribuidor mais próximo, adquirir o BioLife, fazer a limpeza do ambiente, fazer a limpeza local, aí sim utilizar o seu antibiótico, porque nós vamos aumentar a oxigenação e fazer com que seu antibiótico tenha uma maior ação no seu organismo. Olha que maravilhoso! Parar de recorrer às várias tecnologias e a vários medicamentos e todos os dias sempre desacreditar que aquilo tem solução. Mas quando temos um BioLife em nossa residência, um ambiente sanitizado e uma pele mais límpida, paramos de recorrer a tantos recursos e sim a gente consegue chegar à conclusão. Por isso que nós somos uma terapia integrativa e potencializadora. E melhor, a BioLife trabalha de forma ética, responsável e profissional, sempre trazendo para vocês como utilizar e sempre tendo o suporte do corpo científico e de toda a estrutura que a gente já formou com nossos distribuidores. Mesma coisa, ozonioterapia em prática clínica, em prática integrativa e complementar. Então, não falei da boca para fora. Estamos laudados e cientificados. Oxisanitização. Isso aí a gente estava falando da rinite alérgica, mas eu gosto muito de falar da oxisanitização por causa de patógenos presentes no ambiente, que quando temos as alergias atópicas, isso nos leva a facilidade de contaminações e dificuldade em resolver os problemas, tá? Mais um estudo, tá? Então, não falamos da boca para fora. E também dermatite alérgica, úlcera de pele, que é onde provém as bactérias, que faz com que elas entrem e capturem o oxigênio desse local e façam com que isso dificulte a cicatrização ou a resolução do processo. Com a sanitização do ambiente com o BioLife, com a limpeza da água, né, que fazemos com o BioLife, e com a ingesta de água que o BioLife nos traz, também nos leva a uma melhora. Lembre-se sempre, gosto muito de lembrar disso. É uma tecnologia incrível e que só a BioLife tem. A cromoterapia.
muitos problemas alérgicos está ao alto estresse, está a dificuldade de sinapses, está com processos inflamatórios cerebrais, eliminando ainda mais radicais livres para o corpo. E a BioLife entrega para vocês também a cromoterapia, fazendo o cruzamento de várias luzes, onde nos levam à ação anti-inflamatória, calmante, descongestionante, tá? Então, é um equipamento totalmente completo, tá joia? Então, grupos de riscos, predisponentes, por exemplo, eu tenho pacientes que mexem com química o dia inteiro, que mexem com polifenóis, que mexem com desativação ou que mexem com raspar alumínio e entre outros processos, que fica o tempo inteiro aerosóis químicos. Eles são predisponentes a ter problemas alérgicos de pele, pois está tudo aqui, sendo o primeiro contato do nosso corpo. Já existem condições pré-existentes, pessoas que já nascem com predisposição a alergias de pele. Dermatite atópica, aquilo que a gente disse, não consigo distinguir o que é. Ah, então é dermatite atópica. Porém, é o nosso maior órgão, né? Como você disse. Ele é o maior órgão do nosso corpo e automaticamente é onde faz a maior troca gasosa. Então, você imagina uma pele agredida, é onde as bactérias, os vírus, os fungos, os oportunistas, os patógenos, eles querem ir e falar assim, é aqui que eu vou ficar, aqui eu gosto, né? Mas com a tecnologia da Ozonotec, que é o equipamento BioLife, isso não acontece. Essa foto é muito interessante, porque vocês estão vendo que aí há uma inflamação, aí há uma descamação, automaticamente uma desidratação e com certeza, com toda certeza, os compartimentos estão com vírus, fungos ou principalmente bactérias. Se o ambiente estiver ozonizado, nós não vamos deixar os oportunistas entrarem nessa pele. Se nós fizermos a limpeza, a lavagem ou o escalda-mãos neste local, nós estamos fazendo toda a limpeza, matando todo fungos, vírus e bactérias e fazendo a emoliência dessa casca que dificulta o quê? A cicatrização. Então, nós temos também aí o poder cicatricial e fazendo a ação antioxidante para a recuperação tecidual ainda mais rápido, tá? Eu tenho hora que eu não resisto. Vai lá, meu amigo, você eu deixo. É o seguinte, você imagina nessa situação o nosso sabonete líquido, ozonizado, Meu Deus, não lavar, vejo a hora de falar isso para vocês. depois o BioLife Ozonizar. e depois o nosso óleo ozonizado de girassol. Gente, tá chegando. Tá Eu chegando. não aguentei aí, tive que dar uma faladinha sobre isso agora. Eu ia falar, mas ó, eu nem sabia se eu tinha que ficar ó, de boquinha calada ou se eu já podia soltar. Mas então, né? Estamos aí, né, com os nossos tratamentos aí associados ao BioLife, que está vindo sabonetes para higienização, shampoos, os óleos ozonizados, óleos específicos para a dermatite, que aí tem a vitamina para hidratação, e óleos específicos para aí tratamentos realmente somente de úlceras, feridas, para não gerar dor, tá? Então, os grupos de risco, na verdade, nós todos somos grupos de riscos para ter fatores alérgicos, tá joia? Desde um estresse, uma dificuldade de dormir, a atividade, a poluição ambiental, nós estamos predispostos a ter um problema alérgico. Clima quente e seco também desfavorece, tá? Então, tem que se lembrar que
quando fazemos a utilização do ozônio aí para o tratamento das alergias, ele é muito volátil, tá? O ozônio se degrada muito rapidamente. Então, nós precisamos estar em um ambiente assim, com uma temperatura um pouquinho mais baixa. Caso contrário, deixar ele fazer aquele ciclo de várias, né? Ciclos de 20 e para 60, né? Isso. Então, é importante para quem está com alergia resistente, umas dermatites resistentes, mas eu não possuo ar-condicionado, o meu local é muito quente, eu sou do Nordeste, eu vivo de roupa, já que você fala que a pele sempre é o maior órgão, do mesmo jeito você terá as ações do ozônio, tá? Então, o ozônio consegue permear, penetrar e fazer essa oxidação que está gerando essa alergia. E também responde à resposta inflamatória. Olha que maravilhoso. Nós nascemos com células anti-inflamatórias, mas com o tempo e o ataque que fazemos ao nosso próprio corpo, pode ser que essas célulazinhas estejam escondidas. Não é verdade? Com a utilização do BioLife diário, com o ato de tomar água ozonizada diariamente, com o fato de fazer a limpeza local diariamente com água ozonizada no local alérgico, nós temos a capacidade de ativar as células do nosso próprio organismo, que são células anti-inflamatórias. Então, automaticamente, não gosto só de falar de tratamento, mas eu sempre digo que ter um BioLife é realmente eficaz, é uma consciência ambiental, porque a gente também pode fazer o quê? Prevenir. Porque nós, seres humanos, estamos um pouquinho egoístas com nós mesmos. Esperamos a doença vir para tratar a doença. E esquecemos que o BioLife pode ser a grande solução na prevenção da doença. Para que deixar a doença instalar para tratá-la, se podemos automaticamente evitá-la? Isso é maravilhoso. Então, mais um artigo científico falando, então, das constituições e que nós somos simplesmente uma terapia integrativa e uma terapia anti-inflamatória. Por isso que todas as lives eu digo, como não ter um BioLife dentro da minha casa, como hoje é, dentro do meu consultório, dentro do meu quarto, dentro da casa dos meus pais, dentro da casa da minha avó e dentro da casa de todos aqueles que eu amo. Porque eu não quero simplesmente vir fazer lives e ensinar a vocês como tratar doenças, mas eu quero realmente vir e dar aulas para vocês como preventivos. Alguém mais aí quer sofrer tempos de pandemia? Se a gente sabe que ela pode não existir, que os vírus podem não ser tão amplamente devastados de forma tão rápida quando se diz BioLife e ozônio de baixa emissividade? Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Mande as perguntas, nosso corpo científico está aí para responder. Mas, gente, vocês que são distribuidores ou vocês que estão nos assistindo, que está procurando alguma ajuda sobre esse tema, o BioLife é uma grande solução. Ele é uma prática integrativa e potencializadora. E, na verdade, melhor de tudo, é uma prática realmente preventiva que facilitará a vida de vocês e aquilo que possivelmente podia se instalar, nós podemos evitar. E tudo que a gente puder evitar de ruim, eu acho que a Ozonotec realmente é a solução em ozônio. Muito obrigado mais uma vez, sou a doutora Daniele Batalini, com gratidão que faço parte do corpo científico da Ozonotec e quero levar para todos vocês, cada dia mais, com a minha experiência clínica,
muito conhecimento e muita sabedoria. Uma boa noite e obrigado. Isso aí, Dani. Muito obrigado. Pessoal, mais uma noite auxiliando vocês com o conhecimento do ozônio. E estamos terminando essa live e já as meninas aqui, o Dr. Quezada que não esteve hoje porque ele fez um procedimento, esqueci de avisá-los, viu? Mas eles estão todos os dias aí, ó, pesquisando para trazer mais novidades para vocês, ok? E na próxima quarta vocês vão, eu, Jonas e Carlos Mestriner, tá ok? Pessoal, vem aqui para nós despedir de todo mundo. Muito tá obrigada. Bom? De nada, tamo junto. Vamos lá, chega aí, Jonas. Essa aqui é a equipe Ozonotec, pessoal. Estamos disponíveis para vocês na hora que vocês precisarem. Só nos chamar. Tá bom? Ozonotec é vida! Pessoal, boa noite. Obrigada. Um beijo no vosso coração. Tamo junto.